Boa tarde. Esta é a primeira sessão das conferências Carmona e Costa de 2017 e começa um bocadinho atrasado, 10 minutos, mas o trânsito está muito... demos assim algum tempo para as pessoas poderem chegar. A primeira sessão, que é a sessão 2, será uma espécie de conversa entre o Padre Mário Rui e eu. O Padre Mário Rui está aqui e eu estou aqui. O Padre Mário Rui é o pároco da Igreja de São Nicolau e de Santa Madalena e o reitor da Conceição Velha e da Vitória. Esta igreja, Conceição Velha, foi aquela onde teve exposta a exposição Mater Dei. E eu sugeri, portanto, que esta primeira sessão fosse a partir daquilo que se aprendeu e se viveu com a exposição Mater Dei. Eu vou começar por dizer algumas palavras que procuram situar o problema e daquilo que nós queremos tratar. Depois o Padre Mário Rui intervirá a seguir e depois espero que dialoguemos sobre os pontos levantados e, evidentemente, fica sempre aberto a qualquer das pessoas presentes que queira também intervir, possa fazer perguntas ou dizer alguma coisa de sua justiça. Vou fazer um pouco de história. Portanto, a primeira vez que a Maria João Avilés, que aqui está também, aliás, a comissão coordenadora da exposição Mater Dei está toda presente, o Francisco, Maria João, Maria da Graça, eu e o Padre Mário Rui. Falou da exposição que estava a ser organizada com obras de artistas convidados sobre Nossa Senhora. Confesso que fiquei um pouco frio quando a Maria João falou. É verdade que já tinha sabido dela a exposição pela Maria da Graça, que me tinha a mim convidado a participar, e à Graça Costa Cabral também tinha convidado a participar na exposição. Nós sabíamos da existência da exposição através da Maria da Graça. Pretendia a Maria João que eu fosse o curador da exposição. De resto, o meu nome tinha também sido sugerido pela própria Maria da Graça. A minha primeira reação foi não. Após alguma insistência, aceitei colaborar na sua viabilização, porque havia 3 exigências à cabeça. Eram precisos espaço para expor com condições museológicas, não sabia onde, não sabia em que sítio. Orçamento, haver algum dinheiro para pagar as despesas, porque uma exposição implica despesas. E a total liberdade de criação dos artistas, que eram coisas que são absolutamente indispensáveis. E imediatamente também exprimi a minha opinião à Maria João de contrariar aquilo que estava mais ou menos no ar, que era a obrigatoriedade dos artistas oferecerem a sua obra no final, a quem quer que fosse. Achei que, de facto, não era exigível aos artistas essa oferta. Já era muito bom a participação dos artistas de livre vontade. Calculei, contudo, que fosse difícil reunir estas exigências inviabilizando o projeto. Parecia ser mais um daqueles projetos que existem para angariar fundos ou para promover efemérides à custa da boa vontade dos artistas, que infelizmente houve muitas vezes, e era preciso não ser sempre assim. Depressa, e isso começou a ser surpreendente, mas depressa foi possível garantir um novo espaço, o novo espaço da Igreja da Conceição Velha, que o Padre Mário Rui estava em vias de finalizar, e portanto coincidiu e fiquei, quando visitei o espaço, e a Maria da Graça, enfim, todas as pessoas envolvidas, a Maria João, todos, de que era um espaço que se prestava a ter uma exposição. E estava com muito boas condições de luz e de acesso e de segurança e de temperatura, etc. Portanto, quer dizer, em termos de condições dignas para expor as obras. Havia um esboço de orçamento, quer dizer, havia pessoas que podiam
tomar conta das despesas que a exposição representava e que houve que foi criada esta comissão coordenadora que tomava conta exatamente do andamento da exposição. E a liberdade dos artistas era evidentemente aceito como uma premissa indispensável. E aí era um pouco uma surpresa, porque eu não fazia ideia de qual era o grau de adesão que os artistas teriam. O que é que poderia acontecer? Havia muitas histórias, havia artistas que foram convidados e que disseram que não, dada a índole da exposição, de ser uma ligada de uma forma tão clara ao tricentenário do Patriarcado de Lisboa e futuramente ir a Fátima, para o centenário de Fátima. Portanto, podiam pessoas não estar de acordo com esses destinos. E, portanto, era uma coisa que ficava assim um pouco no ar, saber o que é que... É difícil pensar o que é que os artistas iriam fazer. E então, aconteceu que já tinha falado com o Jorge Martins, que quando recebeu o convite, imediatamente desatou a trabalhar e fez um desenho de pintura que ele disse que fez, ele não pôde estar presente hoje, chegou-lhe o neto, mas que fez com muito gosto e o convite que foi formulado. E a ideia dele foi, de uma forma bastante original, serviu-se da iconografia de 3 pinturas do século XV, pois haverá catálogos para todos que queiram levar um catálogo da exposição, onde isto está tudo bem explicado, e misturando-as num só trabalho que misturou, por um lado, uma Virgem com o menino, uma Virgem do Leite e uma Pietà, tudo no mesmo quadro. E abriu-se-me, com esta experiência, uma porta imprevista. De repente, dizer assim, como é que a importância de conhecer as fontes de inspiração que cada artista trazia para dentro da exposição. Onde é que eles iam buscar motor e alimento para fazer as suas coisas. E isso ficou uma espécie de despertou-me uma enorme curiosidade e achei que era indispensável pedir a cada artista um pequeno texto explicativo e as imagens a partir de quais as obras nasceram. Desde logo ficou previsto que o catálogo, que está aí à vossa disposição depois, deveria conter estes elementos todos. Portanto, o catálogo seria um catálogo, seriam 2 catálogos ao fim e ao cabo. Um catálogo das peças que os artistas foram buscar para se influenciar e as próprias peças que os artistas fizeram. Quando foi da inauguração da exposição, o Sr. Cardeal Patriarca, aliás, numa visita prévia que fez à exposição, disse uma frase muito engraçada. Quando entrou dentro da exposição, disse que já me estão a puxar os olhos, e eu fiquei com esta expressão na minha memória, que é, quer dizer, a exposição convidava-o a ver, e ficou encantado também quando começou a ler os textos dos artistas, e de repente percebi, era uma dimensão que estava foi completamente imprevista, que estes testemunhos dos artistas, fascinantes de resto, fossem tão importantes para a consistência da exposição. E o que é verdade é que os 25 artistas que colaboraram na exposição trabalharam sempre isolados, sem terem sido combinadas estratégias, modelos e técnicas comuns. Cada um fez o que bem quis fazer. É interessante agora analisar um pouco o que é que aconteceu. Na montagem da exposição, num espaço que, aliás, é muito interessante, mas era muito desafiante ao mesmo tempo, era um espaço meândrico, formava várias bolsas, as obras estavam divididas por vários espaços que tinham as suas particularidades. Foi-se encontrando os traços de união das diferentes obras, com um aspecto iconográfico, um aspecto técnico, um aspecto de tamanho. O Filipe Cabal, que está aqui, e eu colaboramos juntos nesta montagem,
e à medida que as obras chegavam, íamos procurando o lugar de cada uma, parecendo muitas vezes não ter uma solução à vista. Parecia que era difícil de resolver o problema, porque havia esta missão de pôr as 25 obras lá dentro, nenhuma era excluída, e também não havia mais nenhuma para aumentar, mas uma vez montada, eu acho que resultou um itinerário que dava gosto de percorrer, que arriscava caminhos, que suscitava questões e provocou muitas, eu ouvi muitas, recusas e adesões. E isso era um sentido que percebi que a exposição estava a ter, que era fazer perguntas. E que este tema entre a arte e a Igreja, ou a arte e a espiritualidade, toda esta relação estava a ser, a exposição colaborava com perguntas para essa análise dessa relação. Das 30 peças expostas, mais ou menos, e isto agora é interessante, 2/3 das peças dos artistas foram buscar a inspiração em obras de arte sacra de valor artístico reconhecido, datadas entre o século XIV e o século XVIII, sendo o século mais escolhido, o século XV. Engraçado, porque este beber nessas fontes, quer dizer, e isso levanta muitos problemas sobre o que é credível enquanto obra de arte sacra, o que não é credível uma obra de arte sacra. E o aspecto também iconográfico, quer dizer, como é que se imagina a representação que se quer fazer, se não ir buscar as representações que já foram feitas e que estão admitidas como tais. Os restantes 1/3 foram buscar obras do século XIX e do século XX, e é engraçado como a opção maioritária de arte popular. As pessoas foram buscar coisas de arte popular e não de arte erudita. Só 2 obras tiveram como referência fotogramas de filmes do Pasolini e do filme Wenders. Também não estávamos combinados, uma foi a minha e a outra foi a do Rui Chaves, e é engraçado encontrarmos, os dois tínhamos buscado o fotograma de um filme, de repente estava-se a alargar o campo iconográfico das imagens, não ser só pintura, não ser só escultura, e de repente o filme eventualmente também poderia ser como é. Só uma obra apresentou como referência uma pintura contemporânea erudita, foi a obra do Cy Twombly, em termos de referência. Ainda há uma, foi o caso aqui da Inês, que foi buscar uma imagem científica, uma peça, uma escultura científica do Museu de Ciência. E não uma peça artística, no sentido estreito da palavra, nem sacra, no sentido estreito da palavra. E as representações iconográficas, que a gente podia ver na exposição, é engraçado, no mundo possível dos atributos de Nossa Senhora, aparecem 2 pinturas que são 2 anjos, foi o Anjo da Paz e o Arcanjo São Gabriel, 2 pietás, portanto, Nossa Senhora com o Cristo morto no colo, 5 Nossa Senhoras e o Menino, portanto, uma grande preferência por Nossa Senhora enquanto mãe do menino nascido, 3 Nossa Senhora do Ó, portanto, Nossa Senhora grávida, 2 Nossa Senhora da Assunção, e depois uma de cada Nossa Senhora a aprender a ler, Mater Dolorosa, Virgem do Leite, Nossa Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Portugal, Nossa Senhora do Bom Conselho, portanto, todos vários atributos, os artistas não receberam uma lista de atributos, foi cada um pensando que atributos é que havia de recorrer. Ainda há, nestes exemplos, 3 esculturas que eram não figurativas e uma peça que fazia uma alusão a um vitral, portanto, a uma outra, não era um vitral, mas fazia alusão a um vitral, que era a obra de Miguel Teles da Gama. E ainda de representações que não são figuras, não são figurativas, nem são abstratas. Havia 2 que representavam corações, 2 corações, havia outros que eram cabeças, 3 cabeças, um par de pés e 150 rosas, que era a pintura do João Queiroz. E eu acho que isto são tudo elementos que, se nós pensarmos um pouco sobre isto, abrem de facto imensa reflexão, pelo menos a mim, sobre. Faço agora várias perguntas relativamente
a este problema. Qual é o papel das imagens nas igrejas hoje? Normalmente costuma-se dizer que a arte está divorciada da igreja, mas o que é? A arte deixa de estar divorciada se fizer imagens para as igrejas, por exemplo. E as imagens para as igrejas, como é que são reconhecidas que são credíveis? São imagens por serem representações de qualidade artística ou por serem representações admitidas como tal, por exemplo. Ou então é uma arquitetura, por exemplo, como no caso da Igreja de Cisa Vieira, seria uma arquitetura sem imagens, quer dizer, praticamente, ou até sem recorrer a artistas plásticos. E mesmo algumas imagens que lá estão, serem feitas pelo próprio arquiteto. Ou arquitetura de hoje com imagens de ontem. Normalmente, mesmo uma igreja de hoje precisa de imagens, vai buscar imagens de ontem para povoar a igreja. Mas estamos a falar, por exemplo, de que caminhos é que são possíveis percorrer. São imagens definitivas, imagens perenes, imagens coladas às paredes, ou poderá haver imagens que são amovíveis? Ou uma igreja pode ser um sítio de exposições temporárias, poderá ser renovada de tempos a tempos, em vez de estarem com coisas completamente definitivas. Há imensos exemplos hoje e vamos tratar disso depois em sessões mais à frente, no caso do Rui Chaves, por exemplo, de intervenções de artistas numa igreja, não no sentido de decorar a igreja para sempre, mas no sentido de ser uma instalação feita numa igreja temporariamente. E até aquilo que lá está, que o artista fez, não é para servir ao serviço religioso, não é? É uma coisa para ser uma exposição, como se fosse uma galeria. Há lugar nas igrejas de hoje, novas ou restauradas, para imagens nos altares, para vitrais nas janelas e baixos relevos nas portas? Para além das igrejas e museus, existem outros espaços com vocação para a arte sacra? Por exemplo, estamos a falar de exemplos de aparecer intervenções de artistas em outras situações que não propriamente do espaço sagrado da igreja, sei lá, na medalhística, por exemplo, e outras situações. Para além da música, existem outras formas de arte que possam ser assimiladas como arte sacra, por exemplo, a performance, a dança, o teatro, o vídeo. Aliás, nós sabemos de exemplos históricos. O teatro fez parte, por exemplo, da ação de povoar a igreja. Ou a dança, em caso da Espanha, por exemplo, havia danças dentro, na quaresma, danças que eram incluídas. Ou, em África, por exemplo, todo o ritual africano. Não há dúvida que nos bons exemplos clássicos do passado, para além do papel didático e devocional das obras de arte, sei lá, pode ser um quadro de Giovanni Bellini, por exemplo, que está em Santa Zacaria, em Veneza, ela é uma obra de arte em si própria, independentemente daquilo que representa, independentemente do seu valor sacro. E são obras que, como dizia o Sr. Cardeal Patriarca, que de pleno direito nos puxam os olhos. Quer dizer, são obras que são... E o que se encontra hoje é que, muitas vezes, a arte figurativa que ocupa as igrejas é uma arte que não é da maior exigência artística. Será, por exemplo, então, que a arte não figurativa responde melhor para combater o divórcio entre o discurso artístico e o catolicismo enunciado pelo Padre Tolentino no texto do catálogo? Para mim, o mérito principal desta exposição está na sua contribuição para um diagnóstico esperançoso, que é a palavra que o Padre Tolentino usou, na relação imprescindível entre a arte e o sagrado. Aliás, ele acaba com uma pergunta que é assim: a Igreja precisa da arte e a arte precisa da Igreja? Quer dizer, como é? Se há resposta a estas duas perguntas. Bom, pronto, esta é a minha colaboração do princípio das várias intervenções ao longo destes várias sessões. Vocês têm o programa todo aí, a ver se pode contribuir de alguma maneira para refletirmos sobre este assunto. Este conjunto de intervenções vão constituir as conferências Carmona e Costa,
que são promovidas pela Maria da Graça, que estamos devedores dessa iniciativa, e para esta que me convidou para fazer a curadoria, destas agora são originadas por esta descoberta que a exposição Mater Dei me realizou. Evidentemente que animou-me muito a organizá-las, quer pela adesão dos conferencistas, que foi extraordinária, gostei imenso, todos aqueles que eu convidei com muito gosto querem colaborar, e dos artistas, que ao fim e ao cabo são de facto os protagonistas entusiastas desta aventura. Quer dizer, eu costumava dizer sempre que não há arte sem artistas, quer dizer, a arte não é formulada por teóricos, nem é formulada por os verdadeiros formuladores da arte. Só poderá haver, na minha opinião, e adiante-me em relação a alguma coisa mais definitiva que se possa ser dita pelo Padre Mário Rui, que só os artistas é que poderão fornecer soluções para a arte e mais ninguém, digamos assim. É através dos artistas. E isso, na exposição Mater Dei, foi muito interessante ver que foi exatamente tentativas mais ou menos aprofundadas, mais ou menos interessantes, mais ou menos de diferente calibre, mas no seu conjunto, que pretendem, portanto, responder, trazer elementos de sobra para a nossa reflexão. Quero agradecer em primeiro lugar o convite que o Manuel Costa Cabral me fez chegar para participar nesta primeira reunião das conferências de 2017 da Fundação Carmo Costa, mas deixem-me dizer que aceitei quase como os artistas aceitaram o convite anteriormente feito, a contragosto. E explico porquê, porque não me sentia, digamos, preparado para poder fazer um diálogo convosco a este respeito. Vou apresentar 4 andamentos simples daquilo que vos gostaria de trazer e espero que aceitem que é um olhar a partir de um ponto de vista e, portanto, naturalmente, os outros pontos de vista ajudarão muito a complementar, digamos, a globalidade do olhar que a questão da arte e o seu cultivo neste nosso tempo, e em particular na relação com o sagrado, com o religioso, com a fé, com a Igreja, tem como desafios para ambos. O primeiro ponto é, a propósito da exposição Mater Dei, termos a ousadia de cultivar na Igreja a arte neste nosso tempo. Partimos de um acontecimento, os 300 anos da qualificação da Diocese de Lisboa como patriarcado, e de um outro, do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Acontecimentos que nos pareceram a nós, que eram de importância histórica e religiosa e que desejamos valorizar. Foi esse, pois, o contexto da qual surgiu a exposição Mater Dei e a iniciativa partiu do Francisco Noronha de Andrade. Aliás, a Maria João Avilés dilo no catálogo. Vamos pedir aos nossos artistas plásticos que representem Nossa Senhora como eles a veem. Foi esta a expressão de Francisco. Foi prontamente acolhida e posteriormente desenvolvida pela sageza e pela determinação da Maria João Avilés. Desde o início contou com a experiência, com a disponibilidade generosa da Maria da Graça Carmo Costa e, mais tarde, na sua concepção, com o saber precioso do Manuel Costa Cabral. Um núcleo notável de artistas plásticos aceitou o convite que lhe foi formulado e 25 artistas compuseram ou apresentaram obras que foram expostas sob o título de Mater Dei, Mãe de Deus, é isso que quer dizer. E Mãe de Deus é, como sabeis, um título antiquíssimo dado a Nossa Senhora no Concílio de Éfeso, em 431. E é também, de novo, proclamado solenemente pelo Papa Paulo VI, a 8 de dezembro de 65, no encerramento do Concílio Vaticano II.
não se poderia ter escolhido melhor título, tanto mais, como disse o Manuel Costa Cabral, a maior parte do figurativo das peças apresentadas era exatamente a mãe com o menino. A exposição Mater Dei esteve presente, patente, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, de outubro de 2016 a março de 2017 e no Santuário de Fátima, de junho a outubro de 2017. Aos artistas que aceitaram o convite para nela exporem, não se pediu que respeitassem determinada iconografia, já o disse Manuel Costa Cabral, nem se deram indicações específicas. Apenas se apresentou a cada artista a referência ao acontecimento que justificou o pedido, as aparições de Nossa Senhora em Fátima. De facto, importa sublinhar, as obras a produzir não teriam como destino imediato um uso litúrgico, mas pretendia-se que fossem expostas e que a sua fruição acontecesse numa exposição temporária de matriz religiosa. Permitam-me um segundo andamento, que é fazer um pequenino andamento no tempo. Vamos pôr a câmara ao contrário, se me permitem, desde esta exposição, para invertermos a lógica do tempo e termos a percepção de coisas muito simples, de todos vós sabidas, mas que gostaria de relembrar. Nos primeiros 2 séculos da Igreja não nos chegou qualquer testemunho cristão, quer em pintura, quer em escultura. E apenas no século IX, após as discussões do período iconoclasta, portanto, um período em que se discutia a presença das imagens nas igrejas e muitos achavam que não havia condições de o fazer, só no século VIII a questão das imagens se clarificou com a aceitação dessas mesmas imagens pelo Segundo Concílio de Niceia, em 787. Sabemos que desde os primórdios da nossa nacionalidade, que em Portugal, aliás acompanhando as correntes estéticas da Europa, floresceram entre nós os diversos estilos artísticos, o romano, o românico, a renascença, o maneirismo, o barroco, o rocaille, o romantismo, os diferentes revivalismos. E nas suas origens, destes estilos, em todos eles, a Igreja esteve presente, quer em incentivos, em patrocínios ou em pedagogias eclesiásticas. Percorrendo este itinerário de estilos, 2 grandes objetivos se mantiveram presentes por parte de quem encomendava as obras. Seja o projeto de uma nova igreja ou de um novo templo, seja os elementos para a sua decoração ou as próprias alfaias litúrgicas. E que objetivos eram estes? O primeiro objetivo era glorificar a Deus, elevando o espírito na oração e respeitando aquilo que se sublinhava como a Sagrada Liturgia. O segundo objetivo era complementar a pregação, a catequese, com imagens, proporcionando 2 coisas simples. Por um lado, proporcionando aos fiéis a compreensão da fé e da esperança, e, por outro, proporcionando aos artistas a oportunidade para desenvolver a sua atividade, quer de ordem social, quer de ordem económica. Poderíamos supor que estes objetivos eram apenas das entidades eclesiásticas que promoviam a arte cristã, encomendando, doando ou executando, mas eram, com certeza, das entidades eclesiásticas, mas eram também, e em volume significativo, quer da coroa, quer da nobreza, e também, pela coroa e pela nobreza, estes mesmos objetivos se mantiveram. Percebemos melhor assim que no século XVI, ainda que Manuel Costa Cabral diga que os teóricos se devem calar, vou citar um teórico, se me permitem. Francisco de Holanda, um dos nossos primeiros teóricos da arte, disciplina ainda à época sem estatuto académico, pôde dizer aos artistas como se devia transpor a figura de Cristo para uma tábua. E dava regras muito precisas. Achei isto, de facto, notável e leio. Será de proporção alta, o rosto e o vulto sereno,
será modesto, formoso, grave, gracioso, benigno e justo, olhos claros, nariz igual, boca perfeita, faces veneráveis. E afirmando, sem hesitação, que a santa pintura, diz Francisco de Holanda, é contemplação ativa e que a pintura é, ao mesmo tempo, viva escritura e doutrina para os indoutos e, ao mesmo tempo, é acrescentamento de saber para os contemplativos e letrados. Poderíamos dizer que neste conjunto de épocas que assinalei, cada expressão artística, quer na escultura, quer na pintura, quer na talha, quer na alvejaria, etc., poderíamos dizer que era parte integrante e contributiva para a harmonia do conjunto. A partir dos meados do século XIX, deixou de ser assim. As novas ideias de expressão, marcadas também muito pelo materialismo, vieram alterar a consonância do pensamento cristão entre o artista e o encomendante da obra. Este olhar de fratura pode ser muito bem expresso numa brevíssima transcrição de um republicano que escreve em 1907, Manuel da Riaga. Diz o autor: é necessário que o homem moderno, assoberbado com tão complexos e difíceis problemas, no intuito de espalhar a verdade e o bem, de combater o erro e o mal, recorra à arte como a uma força social e, como tal, como um poderoso fator de progresso. É preciso que a alma moderna, curada da enfermidade que muitos séculos lhe deixou o sobrenaturalismo da fé católica, entre, enfim, no equilíbrio das coisas e derrame em volta de si, pela vara mágica das artes, ao serviço da ciência, a beleza, mas a beleza num grau mais elevado e harmónico do que no seu misterioso enigma, e espalha por toda a parte a mão da natureza. A arte cristã, nestas décadas de mudança que antecederam o Concílio Vaticano II, nos primeiros 50 anos do século passado, recebeu belíssimos contributos em documentos pontifícios que deixam transparecer o empenho da Igreja em acompanhar o progresso das belas artes. O próprio Concílio Vaticano II, na sua Constituição sobre a Liturgia, relança a relação da arte com a liturgia, lembrando a histórica amizade da Igreja pela arte. O Papa Paulo VI, para quem não sabe, foi Papa entre 62 e 78, numa Assembleia de Artistas em missa celebrada propositadamente na Capela Sistina, recordemos do teto da Capela Sistina, em 7 de maio de 64, estando ainda em curso a realização do concílio, afirmou: desejo expressar e renovar a amizade da Igreja com o mundo da arte, uma amizade consolidada no tempo, porque o cristianismo, desde as suas origens, compreendeu bem o valor das artes e utilizou sabiamente as suas multiformes linguagens para comunicar a sua imutável mensagem de salvação. E no termo do concílio, o Papa Paulo VI renovou, em 1965, este desafio aos artistas. Hoje, como ontem, a Igreja tem necessidade de vós e volta-se para vós. E diz-vos pela minha voz, não permitais que se rompa uma aliança entre todos profundamente fecunda. Este mundo no qual vivemos precisa de beleza para não se precipitar no desespero. A beleza, como a verdade, é o que infunde alegria no coração do homem. É aquele fruto precioso que resiste ao desgaste do tempo, que une as gerações e que as faz comunicar na admiração. E isto, diz o Papa, graças às vossas mãos. Recordai-vos, pois, que vós sois os guardiães da beleza do mundo. Bastaria estas breves citações para sublinhar o apreço que a Igreja tem pela arte, e bastaria também, na contemplação das obras-primas artísticas surgidas na Europa nos séculos passados, verificar que são incompreensíveis
se não se tiver em consideração a alma religiosa que os inspirou. Um artista que sempre deu testemunho do encontro entre estética e fé, Marc Chagall, que não sendo católico, judeu, de origem russa, quem certamente vos recordais dos vitrais da sinagoga em Jerusalém, mas também vos recordais certamente dos vitrais na Catedral de Reims e noutras igrejas onde trabalhou. Escreveu Chagall que os pintores, durante os séculos, banharam o seu pincel naquele alfabeto colorido que era a Bíblia. E o padre Marie-Dominique Chenu, francês, teólogo, disse que as realizações artísticas, quer literárias, quer plásticas, constituem, a seu modo, não apenas ilustrações estéticas, mas verdadeiros lugares teológicos. E isto é particularmente significativo porque consideramos que também aqui a arte é estudo teológico. Manuel Cabral lançou-lhe o desafio que o Padre Clementino já fazia no livro da exposição, no catálogo: a Igreja precisa da arte, precisará a arte da Igreja? Quem escreveu estas duas frases foi São João Paulo II, enquanto Papa, ainda não era santo, e escreveu numa mensagem na passagem do milénio, numa carta que escreveu aos artistas do mundo inteiro, e em que afirma: a Igreja precisa da arte? Sim. A Igreja tem necessidade da arte para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou. Ou seja, a Igreja precisa de transpor para formas significativas aquilo que em si mesmo parece inefável, e é. E esta é uma capacidade muito própria da arte, muito própria do artista, captar os diversos aspectos da mensagem, traduzindo-os em cores, em formas, em sons, que estimulem a intuição de quem os vê ou de quem os ouve. E isto deve ser feito sem privar a própria mensagem do seu valor transcendente e do seu alto mistério. A Igreja, acrescenta ainda o Papa, precisa assim de quem saiba realizar tudo isto, quer no plano literário, quer no plano figurativo, trabalhando com as infinitas possibilidades das imagens e das suas valências simbólicas. A Igreja tem igualmente necessidade da música e dos músicos. Quantas composições sacras foram elaboradas ao longo dos séculos por pessoas profundamente imbuídas pelo sentido do mistério. A Igreja precisa também da arquitetura, porque tem necessidade de espaços para congregar o povo cristão e celebrar os mistérios da salvação. De facto, não raro, se construíram templos que são simultaneamente lugares de oração e autênticas obras de arte. De facto, a Igreja tem profunda necessidade de arte. Mas pergunta São João Paulo II, na carta referida: mas poderá dizer-se também que a arte precisa da Igreja? E acrescenta respondendo: na realidade, o artista vive sempre à procura do sentido mais íntimo das coisas, procurando exprimir o mundo inefável. Como não ver, então, a grande fonte de inspiração que pode ser para o artista essa espécie de pátria da alma que é a religião? O tema religioso é um dos mais tratados pelos artistas de cada época, e esta colaboração tem sido fonte de um grande e de mútuo enriquecimento espiritual. Isto não significa, diz João Paulo II, que o gênio humano não tenha encontrado estímulos noutros contextos, e noutros contextos religiosos. Basta recordar a arte antiga, sobretudo a grega e a romana, a arte das civilizações orientais. Porém, a verdade é que o cristianismo, em virtude do dogma central da sua fé católica, da sua fé cristã, diria em geral, a encarnação do Verbo de Deus, ou seja, o Verbo fez-se carne, oferece ao artista um horizonte particularmente rico de motivos de inspiração. Seria um enorme empobrecimento para a arte o abandono desse manancial que é o Evangelho. Um último apontamento: o diálogo entre a beleza e o agir humano. A beleza que os escritores, os poetas, os músicos e artistas continuam a procurar e a contemplar
traduzindo-as nas suas específicas linguagens, o que é para nós cristãos. É, para nós cristãos, o reflexo do esplendor de Deus, do Verbo eterno que se fez carne, de Deus feito homem. Leio-vos uma passagem de Santo Agostinho, num sermão que ele faz. Santo Agostinho afirma: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar difundida e diluída, interroga a beleza do céu, interroga a ordem das estrelas, interroga o sol, que com o seu esplendor ilumina o dia, interroga a lua, com o seu clarão modera as trevas da noite, interroga os animais que se movem na água, que caminham na terra, que voam pelos ares, almas que se escondem, corpos que se mostram, visível que se faz guiar, invisível que guia. Interroga-os. Todos te responderão: olha-nos, somos belos. A sua beleza fala-nos conhecer. Quem foi que criou esta beleza mutável, a não ser a beleza imutável? Termino recordando as palavras de Bento XVI, no encontro que teve com o mundo da cultura em Portugal. A Igreja sente como sua missão prioritária na cultura atual manter desperta a busca da beleza e da verdade e, consequentemente, a busca de Deus. Levar as pessoas a olharem para além das coisas penúltimas e a porem-se à procura das últimas. Convido-vos, dizia o Papa Bento, a aprofundar o conhecimento de Deus, tal como ele se revelou em Jesus Cristo, para a nossa total realização. E terminou dizendo: fazei coisas belas. A plateia era composta de agentes da cultura e de artistas. Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai as vossas vidas lugares de beleza. E apenas isto. Que grande partida que nos provou. Quer dizer, está aqui a dizer, não sei nada, não sei nada para dizer, não sei o quê. Foi um discurso completamente articulado e, com certeza, muito útil para a nossa reflexão. Só vou saber a partida que me pregou Manuel da Costa. Obrigou-me a ler um conjunto de coisas que eu não fazia. Das poucas qualidades é a única que eu tenho. É colocar isso nas pessoas, graças a Deus. Mas olha, é assim, é aqueles que dizem, é no Evangelho, não é? Que diz isso, ele diz, vem trabalhar e diz que vai e não vai, e o que vem trabalhar diz que não vai e vai. Portanto, se não está na segunda opção, diz que não vai, mas vai. Essa é a melhor. Eu fico sempre, quer dizer, percebo muito bem aquilo que disse, mas fico sempre perplexo porque acho que não. É difícil encontrar respostas, quer dizer, é difícil encontrar respostas a todos os níveis. Nós falámos disso, lembra-se? Há muito pôr o problema assim de uma maneira muito chã, por exemplo. Aquilo que eu estava a dizer, se perguntar a uma pessoa para eleger um músico de toda a história da música que seja, digamos, o máximo, é fácil dizer João Sebastião Bach. E João Sebastião Bach, toda a sua obra é uma obra sacra. Não é? Mas, independentemente de ser sacra, é uma grande obra musical. Eu acho que este é que é o grande problema, pode-se pôr em relação. Mas acho que na música, apesar de tudo, há problemas distintos, porque não tem a iconografia que tem as artes plásticas, não é? Isso seria interessante. E o problema, está aqui um irmão arquiteto, que já fez igrejas também, que é o problema da arquitetura, por exemplo, também é diferente do problema da pintura ou da escultura, ou da representação figurativa. O problema das artes aplicadas, quando foi o movimento do Merrat, o movimento de renovação da arte religiosa, lembro tudo o que se fazia em termos de tecelagem, a arte dos metais, joalharia, portanto, toda a alfaia litúrgica necessária, é facilmente admitida, tem uma beleza própria. Eu acho que o grande escolho está na figuração.
O grande problema está na figuração. Mesmo os exemplos que falou do Chagall, por exemplo, trazia outros. Por exemplo, o exemplo da capela de Vence do Matisse. Não são as obras maiores de Matisse, de certeza. Quer dizer, mas, por exemplo, contrapus, lembra-se a nossa conversa da igreja do Philip Johnson, a última obra do Rothko. Não é bem uma igreja, é um centro de meditação pluriconfessional, que eu tive a sorte de ver no Texas, inaugurado em 71, que são 8 pinturas de vibração abstrata e que são perfeitas em termos na minha opinião. Não sei se uma pessoa que não tivesse hábito de ver artes e não tivesse experiência visual, não lhe puxaram os olhos, se ao entrar se sente alguma vibração para além da emoção estética, falando agora em termos mais da emoção estética, se sente uma emoção religiosa, eu acho que isso, próprio sentido, acho que senti uma emoção religiosa ao ver o Rothko, mas duvido que seja generalizada como emoção religiosa, mas pode ser uma emoção estética. Não é? E esta ligação, de facto, falávamos disso também ao percorrer o Museu do Vaticano, o maravilhoso Museu do Vaticano. A parte menos estimulante é a parte do século XX. É quando se chega ao século XX, sem as obras menos estimulantes. Não por causa mas por causa de propostas que... Como é que se faz a ligação? Não sei. Se este diálogo... Este é um diálogo que, obviamente, para a qual, estou certo, não temos respostas nem absolutas, nem evidentes, mas podemos, estou certo, se olharmos a história, por exemplo, da arte sacra em Portugal entre a República e os anos 40, praticamente não está feita, mas temos a primeira construção, digamos, de arquitetura, diria, do século XX, que foi aqui a Igreja de Fátima, e que tem, que se uniram os melhores, seja na arquitetura, seja naquilo que é a arte figurativa, e foi possível uma construção desta natureza, mas recordo-me que quando o Cardeal Ribeiro fez 25 anos de patriarca, fizemos uma exposição daquilo que foram as obras de arquitetura entre o seu pontificado. O Patriarca Ribeiro foi entre 71 e 98. E foi doloroso de ver que as nossas construções arquitetónicas, a nossa dimensão construtiva de igrejas, não tinha sido construções fantásticas. Deixem-me ler uma coisinha muito simples a propósito da construção da Igreja de Fátima e a propósito do título Os Anjos Não Têm Costas, mas Têm Sempre Asas, uma preciosidade que eu não conhecia e que pode ser útil. Almada Negreiros foi autor das vitrais de Nossa Senhora de Fátima. E certamente foi um dos nomes que marcou, estou convencido, também a arte cristã nesta altura do século. E dizia Almada Negreiros que para conhecer todas as coisas e os seus detalhes tinha um segredo. Achei curioso por causa do título. E qual era o segredo? O anjo da guarda. E eu achei isto muito curioso, exatamente, em relação ao tema da conferência. E acrescenta, é um anjo lindíssimo, mais lindo sem comparação nenhum de qualquer outro. Tem umas grandes asas doiradas, como Manuel Costa de Carvalho diz, que não tem costas, mas tem sempre asas. Ele sublinha, para acompanhar a voar o sonho doirado de cada um. E volta outra vez para o pé daquele que guarda por ordem de Nosso Senhor, para lhe contar até onde vai o seu sonho a voar.
Mas ai daquele que desconheça a tal ponto o seu próprio sonho que não saiba sequer fazer as perguntas, pois o anjo da guarda só responde ao que for realmente perguntado. E quando a nossa pergunta estiver bem feita, o anjo da guarda responde imediatamente: amigo, a tua pergunta está tão bem perguntada que, se pensares mais um bocadinho, tens a resposta a seguir. Com efeito, pensa-se mais um bocadinho e pronto, é logo a resposta a seguir. Quer o anjo da guarda dizer com as suas palavras que muito mais difícil do que responder é perguntar. Digo isto porque precisamos de fazer perguntas, mesmo para quem encomenda a obra, como para quem naturalmente a edifica, a constrói, a pensa, a idealiza. E temos que perguntar. É certo que Manuel Costa Cabral disse muito bem nas nossas igrejas, falou da igreja do Cisa, em Marco Canaveses, onde não há imagens. Muito das nossas igrejas pós-concílio e ante-concílio são parcas em imagens. A dimensão figurativa, digamos, tornou-se muito empobrecedora, não porque a figurativa fosse empobrecedora, mas por razões, porventura, de incapacidade de diálogo, também, não apenas entre o encomendante e quem cria, mas entre os próprios artistas na sua concepção do espaço. É evidente, deixa-me agora com simplicidade colocar-me enquanto padre na perspectiva de quem utiliza o espaço sagrado. Quando pensamos o espaço sagrado e pedimos que ele seja concebido e pensado, naturalmente é muito diferente se nós passarmos da avionete sobre a Sé Catedral e vermos que o ponto de vista até, digamos, da Sé se encontra em Cruz Latina. Ou é completamente diferente encontrarmos uma igreja-salão, como a igreja de São Nicolau, ou como a igreja da Conceição Velha, onde expusemos. Ou vejam, por exemplo, a igreja do Sagrado Coração de Jesus, uma igreja de Teotónio Pereira, e que é prémio, como sabeis, prémio Valmor, e que é uma igreja, como todas as outras, marcadas por um tempo, por uma época. Vejam como está despida do figurativo. A pergunta é, também a este nível, se temos respostas absolutas para as questões que nos são colocadas. O Alma de Negreiros diz que a pergunta deve ser bem feita. E, portanto, se a fizermos bem, encontraremos as respostas. E vale a pena, em cada caso, nós temos esta capacidade de perguntar até à exaustão. E, ao mesmo tempo, de não termos diante daquilo que são, porventura, da parte do encomendante, que não pode, a partir da encomenda, supor que está ali a totalidade da obra, nem podemos também, se me permitem, cito um arquiteto, Luís Cunha, que fez algumas igrejas nesta diocese e em Portugal, e o arquiteto diz o seguinte: a grande arquitetura de todas as épocas foi essencialmente constituída por peças anónimas onde a fé das comunidades falou mais alto do que a assinatura dos seus autores. E eu diria que há aqui uma permeabilidade que tem que acontecer. A do encomendante, a da comunidade, a do artista, a da finalidade. Reparem, voltando à exposição Mater Dei, seria completamente diferente se Manuel Costa Cabral, ou se a Comissão, tivesse pedido um conjunto de elementos figurativos para, comemorando o centenário, porventura ser figurativo de uma igreja que se estava a construir, que fosse para um espaço para a ação litúrgica enquanto tal. E por isso coloca-se a questão: será a arte religiosa ou a arte sacra apenas confinada ao espaço litúrgico? Provavelmente não terá que ser. Mas terá o espaço litúrgico uma obediência, entre aspas, de cânones que de alguma maneira estejam presentes para quem encomenda e para o artista que o executa? É evidente que
Muitas das obras da arte religiosa, como sabeis, fruto das extinções dos conventos em 1834 em Portugal, se encontram nos nossos museus. E, naturalmente, a maior parte dessas obras não foram pensadas para estar num museu que não tem o contexto, não tem, digamos, a dimensão da interpretação da própria peça assim criada. E vale a pena também sublinhar e sublinho a partir de um autor que faz a seguinte observação: o ingresso em museus estatais de coleções de arte religiosa proveniente de conventos estão ali completamente descontextualizados. São observados por um público a que não faltam descrentes, agnósticos, indiferentes, e têm uma leitura interpretativa, eventualmente em nada coincidente com a intenção inicial do autor, pondo em evidência a técnica do pintor, a construção original da composição, os materiais, a escola em que se insere, mas raramente, porque entendem não lhes competir, raramente procuram descobrir o imperceptível, o espírito da obra, o sopro que lhe deu a existência. E eu diria que a Igreja precisa, nas suas obras, de as ter, de preferência, colocadas no sítio onde elas nasceram e foram criadas. E seria desejável, em minha opinião, que, oxalá assim fosse possível, que as igrejas tivessem espaços museológicos onde as peças que não estão a uso litúrgico pudessem ser expostas. Ou, inclusivamente, como aconteceu na Conceição Velha, pudéssemos ter exposições temporárias de arte religiosa. Mas penso que tem alguma importância fazer aqui uma distinção, sobretudo naquilo que é para a dimensão litúrgica. Sublinho apenas um passo para justificar o que quero dizer. A Igreja tem particular atenção no cânon daquilo que são os conteúdos da sua fé. E tem particular atenção, teologicamente, naquilo que é a formulação literária em relação aos conteúdos. Mas também, naturalmente, não deve ter, pergunto, naquilo que, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da simbólica, apresenta aos fiéis em ordem, digamos, não apenas a fruírem a dimensão da beleza para consolidarem a sua fé e, ao mesmo tempo, terem a capacidade diante destas obras que são de arte, mas que, por exemplo, na imagem, que não são só esculturas, são imagens também, ainda que cada uma destas realidades, em minha opinião, precisem elas de serem confrontadas com a globalidade do que lhes é pedido. À Igreja, na sua capacidade de continuar a querer dizer aquilo que parece ser indizível, mas não é apenas uma realidade que precisa de ser dito, não apenas pela palavra, mas também pela imagem, mas também pelo figurativo, e naturalmente pelas técnicas até mais modernas, com certeza, e ao mesmo tempo isto servir para aquilo que é, digamos, a finalidade última da própria vida cristã. Mas, e termino com uma pergunta, se me permite, mas verdadeiramente os artistas, enquanto tal, na sua criação, não são eles portadores de uma novidade que interpela a vida do presente e interpela a vida da Igreja? E eu não tenho dúvida de dizer que sim, obviamente. E não tenho nenhuma dúvida de dizer que uns e outros procuramos, diante da dimensão do mistério, traduzir, digamos, de maneira mais perceptível possível a grandeza daquilo que é a procura do belo e que, no caso da Igreja, é também a procura da verdade.